A população mexicana é uma população muito grande, um dos países mais populosos do mundo. Eu vou pedir desculpa aí pelos erros de português no slide, mas vocês vão entender que é o que importa, né? São quase 130 milhões de habitantes, né? A cidade do México é uma mega cidade cuja aglomeração urbana, né, é de 20 milhões de habitantes. A população mexicana é predominantemente mestiça, né, 62%, e ainda há descendentes de descendentes de europeus, sobretudo de espanhóis, configurando 10% da população, e de ameríndios, né, que são descendentes dos próprios índios nativos, que são 22% da população aproximadamente, especialmente no interior. Eu gosto de dar como exemplo aqui um seriado mexicano de muito sucesso chamado Chaves, né? No Chaves a gente consegue observar um pouco isso, por exemplo. Os principais personagens são interpretados por pessoas de feições mais europeias e os coadjuvantes são de populações mais mestiças ou ameríndios. Isso é interessante de observar. E a relação da composição da população também pode ser observada em seleções esportivas, de esportes coletivos como o futebol, né? Se a gente olha a seleção de futebol do México, por exemplo, a gente consegue ver um pouco dessa matriz populacional também. O México hoje em dia é um país de emigrantes e por ser vizinho dos Estados Unidos, que sempre foi um país com muita imigração para lá e com um mercado, uma economia interna bastante importante, os Estados Unidos sempre acabou absorvendo muitos emigrantes mexicanos que se tornaram imigrantes nos Estados Unidos, gerando condições de muitos imigrantes ilegais, né, mexicanos vivendo nos Estados Unidos, muitas vezes ocupando subempregos, né, pedreiro, taxista sem registro, etc. E a criação de algo muito complicado que são os coiotes. O que são coiotes? São profissionais que agem na margem da legalidade, que traficam pessoas ou transportam pessoas legalmente na fronteira entre México e Estados Unidos, né? Coiote é um animal típico dos climas áridos e semiáridos, né? Então aquela região tem esse clima e eles acabam tendo esse tipo de atitude. Os Estados Unidos, inclusive, tem uma parte da fronteira murada e gostaria de construir um muro ainda maior, né, na administração do presidente Donald Trump, projeto que acabou não indo para frente. Na economia, como em toda a América Latina, o setor primário é muito forte e no México não é diferente. A agricultura é muito forte, com destaque para o milho, né? O México é basicamente uma civilização do milho. Se nós pegarmos, por exemplo, muitos dos pratos mais tradicionais mexicanos, vai milho, né? Os tacos, os burritos, né? Bastante milho. Café, cana-de-açúcar e feijão. Feijão também é um produto muito típico da cultura mexicana. Todos, né, uma cultura um tanto tropical e subtropical, isso é importante para a gente entender. Em termos de estrutura fundiária, essa agricultura ela se baseia basicamente em dois tipos de propriedades, os ejidos e as haciendas, que é um pouco a estrutura do Brasil também entre sítios e fazendas. Seriam os ejidos, comunidades agrícolas compostas de pequenas propriedades rurais, né, minifúndios, baseado em policultura, né, ou seja, nessas propriedades se plantam e se colhe mais de um produto, e focado no mercado interno, em produtos de consumo interno no México, por exemplo, milho e feijão. Assim como os sítios brasileiros, né, que também são pequenas propriedades voltadas para o mercado interno brasileiro, coisas que os brasileiros comem. Já as haciendas, elas são típicas propriedades de agronegócio, grandes propriedades, são latifúndios, né, monocultura e focado preferencialmente para o mercado externo. As haciendas hoje em dia são muito focadas em, por exemplo, cana-de-açúcar e café. O México tem uma pecuária muito fraca e um dado interessante: o México ele chegou a ter algo que é considerado por alguns a maior fazenda do mundo. Uma fazenda na região centro-sul mexicana que acredita-se que no seu auge tinha o tamanho da Bélgica, do país Bélgica. Né? Então o México é um país grande, imagina o tamanho dessa fazenda.